Queria convidar o Fábio Barbosa, presidente dos conselhos do Centro de Liderança Pública e da Endeavor e vice-presidente do Conselho da Fundação Itaú Social, além de santista. Queria convidar Jair Ribeiro, presidente da Parceiros Educação, também santista. Queria convidar Priscila Fonseca da Cruz, presidente executiva do Todos pela Educação. Marcos Magalhães, presidente do Instituto de Corresponsabilidade pela Educação, ICE. Marcos, como é que você vai? Queria convidar Pedro Vonchovski, presidente do Conselho de Administração da Ultrapar. E queria convidar Mário Sérgio Cortella, professor, filósofo e escritor. Obrigado a todos. É incrível que no Brasil nós tenhamos consenso ou uma convergência muito grande de opiniões. E eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: nós temos 95% de convergência, porque tudo que vocês escutaram aqui no painel anterior e provavelmente muito do que vocês vão escutar hoje aqui, nós todos concordamos. Só que a sociedade passa 90% do tempo discutindo sobre os 5% de divergências que nós temos. Eu queria convidar todos para nós exerçamos as nossas convergências. Parece que é absolutamente claro no Brasil que nós tenhamos uma situação de uma crise econômica, política e social de forma simultânea. E na questão econômica, é quase que consenso entre todos que nós temos que buscar o equilíbrio fiscal. É quase consenso que nós temos que aumentar a eficiência do Estado, porque só aumento da eficiência do Estado vai permitir mais recursos para prover melhores serviços para a população, educação, saúde e segurança. E, fundamentalmente, investimentos. Critério fundamental para o crescimento econômico tão necessário. Também é consenso entre todos que nós precisamos mudar o sistema político. É difícil conviver com um país com dezenas de partidos políticos, muitos deles sem qualquer ideologia, e que nós temos que mudar essa situação. Também essa presidência de coalizão que nós vivemos, que é uma presidência que faz com que dificilmente qualquer governante que seja eleito agora tenha maioria no Congresso e seja forçado a fazer uma negociação com múltiplos partidos para buscar a maioria para as reformas necessárias, parece que não seja a melhor solução. E no social, pessoal, nós acabamos de discutir sobre isso, nós estamos vivendo uma das maiores crises sociais que o Brasil já teve, alto índice de desemprego e pior, nós temos 8 milhões de jovens entre 18 e 26 anos de idade na geração nem, que é a geração sem emprego, nem trabalho e nem estudo. E nós precisamos mudar esse estado de coisas. Isso pode gerar problemas sociais tremendos para o futuro. A única forma de nós conseguirmos essa grande modificação é trabalharmos em alguns pilares que são condições precedentes para nós transformarmos a nossa sociedade. O primeiro deles é ética. E nós temos aqui grandes especialistas no assunto que vão debater sobre a questão de ética. Não existe país que teve crescimento globalmente sem se basear numa questão fundamental que é confiança. A confiança de investidores e a confiança da população no seu governo e governos com credibilidade. Então nós precisamos investir muito na evolução ética do Brasil. E o segundo ponto que é crítico em qualquer sociedade, pessoal, e a história mostra isso, todos, eu quero dizer textualmente, todos os países que tiveram sucesso no desenvolvimento social,
e no enfrentamento e no crescimento das suas economias, passaram pela educação. Não existe projeto do país que dê certo que não passe pela educação. E nós temos especialistas aqui para discutir sobre isso. Eu costumo dizer que a pior desigualdade que nós temos no Brasil é a desigualdade das oportunidades. É injusto um jovem que vem da periferia ou vem de uma classe social menos abastada não ter as mesmas oportunidades que os jovens da classe média ou classe média alta no Brasil. Não ter a mesma educação, não ter saúde, não ter moradia, não ter alimentação, e depois chegam aos 17 anos de idade, o que costumamos falar que é o level playing field, ou seja, o nível de quando começa a competição na sociedade, com condições absolutamente desiguais. Essa é a pior desigualdade que nós temos no Brasil. Nós temos que gerar igualdade de oportunidades para a nossa população. Para discutir esses temas tão importantes, nós trouxemos painelistas extremamente qualificados e que são especialistas no assunto. Então eu vou passar a palavra agora ao Fábio Barbosa, que vai falar um pouquinho sobre o tema conosco. Obrigado, Walter. Bom, parabéns pela iniciativa, é um prazer estar aqui. Esses 3 minutos eu vou falar rapidamente sobre valores, deixando aqui para depois o pessoal falar sobre educação e também um pouco de ética. Vou começar falando que esse é o principal alicerce, né? Se não tiver valores, nós não vamos a lugar nenhum. Mas qual é o nosso papel? Eu vou falar de cidadania. Vou começar dizendo que temos que valorizar as pessoas que fazem as coisas do jeito certo, que é o que eu chamo de dar certo, fazendo a coisa certa do jeito certo. A cultura do jeitinho, do atalho, tem que ser colocada de lado. Eu acho que quem está fazendo alguma coisa boa. Outro dia eu estive em Nova York, alguém começou dizendo que tinha vergonha do que está acontecendo no Brasil, e quando foi minha vez de falar para investidores, falei que de certa maneira eu posso dizer que eu tenho orgulho de nós estarmos tendo a coragem de acender a luz e mostrar desvios que acontecem há décadas, com certeza, em maior ou menor extensão. E que acontece em outros países que não têm feito isso. Mas o importante, acho que a Natália falou bem disso também, não é só falar que está tudo ruim. Tem coisa boa e a gente precisa de referências. O país carece de referências. Não adianta a gente destruir tudo e não colocar nada no lugar. E é isso que eu queria chamar a atenção, a questão do protagonismo, né? De nós trazermos para nós as responsabilidades de fazer a coisa certa no dia a dia. O problema não está só na política, não está só em Brasília, o problema está no dia a dia das atitudes das pessoas, né? O que a gente faz. O país precisa sim de reforma trabalhista, política, fiscal, mas precisa de uma reforma de valores. E a vantagem, Walter, é que não precisa passar num congresso, não precisa de coalizão, não precisa nada. É cada um no seu dia a dia fazendo a coisa certa. Como dizem os chineses, tem um bonito ditado para isso, que é: se cada um varrer a sua calçada, o país está limpo. Então eu queria chamar nessa primeira parte aqui do que eu vou falar, é o protagonismo do dia a dia. Você ser o exemplo, uma referência de fazer a coisa certa, né? E se todo mundo fizer a coisa certa, obviamente no todo a coisa funciona. Segundo ponto que eu queria falar é a responsabilidade, ainda falando de cidadania, como eleitor, das pessoas se educarem, né? Seja através de sites, TVs, redes sociais, rap, serenata do amor, seja lá o que for, se engajar. E passou o momento, na verdade, do vem para a rua, agora é vem para a urna. E vamos votar com consciência, né? Isto também é educação, isso também é ética, isso também é responsabilidade. É você se preparar, se conscientizar, mobilizar aqueles que você entende que pode mobilizar na construção daquilo que a gente quer como sociedade. Então, nessa rápida abertura aqui, eu queria lembrar que são 2 atitudes importantes do cidadão. O que ele faz no dia a dia, que é esse o exemplo. Ralph Emerson, um filósofo americano, dizia: suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Não é falar, é fazer. Primeira coisa. Segunda coisa, sua responsabilidade como eleitor, de colocar lá as pessoas que você acredita que te representem adequadamente. E lembrar que o Brasil vai ser o que dele nós fizemos, com as nossas ações e com as nossas omissões. Então, mãos à obra. Bom dia a todos. Obrigado, Walter. Tem 3 minutos aqui para falar dos problemas e as soluções para a educação, vai ser fácil. Estou colocando aqui o presidente da Parceiros, eu sou um empresário, eu sou um ungueiro depois das 7 da noite, eu costumo falar, e um apaixonado pela questão da educação pública.
E eu estou convencido, tendo militado nisso há 14 anos, a Parceiros Educação, a gente promove a adoção de escolas públicas por empresários como vocês. Então, o Walter, na física, tem uma, no conselho, estou vendo aqui o Fábio Cury, que tem outra, a família Bracher tem umas 2 ou 3. Então, quer dizer, de fato, a sociedade civil se envolvendo com a educação pública, colocando a mão na massa. E melhor do que isso, quer dizer, o que nós fazemos a Parceiros é justamente usar as nossas escolas, que são todas públicas, como piloto de programas que a gente vai poder impactar, sim, as políticas educacionais do Estado, envolvendo milhões de crianças. Mas eu estou otimista e eu acho que, parafraseando um dos candidatos, eu acho que nunca na história do Brasil a gente teve uma oportunidade única de ter um ponto de inflexão na qualidade da nossa educação pública. E eu vou te dar aqui rapidamente 4 razões do porquê que o Brasil tem solução na educação, 3 frentes, aí eu vou passar a bola depois para os meus colegas, e 2 coisas que nós, como sociedade civil, temos e devemos fazer. Primeiro, por que eu acho que a gente está vivendo esse ponto de inflexão, para um otimismo com relação à qualidade da educação pública? Primeiro, a educação hoje está universalizada. Isso parece meio óbvio, mas não é. Em 1970, só 48% das crianças entre 7 e 14 anos estavam na escola. Hoje, 95%. Se você colocar crianças de 6 a 12, quase 98% das crianças já estão na escola. Segundo, nós temos dinheiro. Quer dizer, hoje o Brasil gasta 6% do PIB. Muita gente critica isso, falando assim que a qualidade aumentou-se muito, mas a qualidade não veio. Mas se você olhar desde em 1980, que não faz tanto tempo assim, nós gastávamos 2,8% do PIB. Então, esse incremento de dinheiro que foi direcionado à educação é recente. E educação demanda tempo. Então, é um dinheiro, sim, que hoje está disponível, mas não estava há 30, 40 anos atrás, há 20 anos atrás. Então, esse é um fator que, enquanto os outros países da OECD falam assim, bom, eles também estão gastando a mesma coisa, mas estão gastando isso há 60, 70 anos. Eu acho que nós estamos agora conscientes e temos dinheiro para fazer isso. O terceiro ponto é que há um consenso do que fazer. Isso também é recente. O trabalho da Priscila mostra justamente isso. Quer dizer, hoje, o Todos pela Educação, ele compilou, concentrou um consenso do que precisa se fazer para fazer uma educação de qualidade no país. Isso também é uma novidade. Não tem uma bala de prata, não é um processo rápido, mas hoje as políticas baseadas em evidência existem, tudo na educação já foi testado, já foi... tem cases de sucesso. O que a gente precisa agora é executar essas políticas que são conhecidas. E quarto ponto é que eu vejo hoje a sociedade civil super engajada no programa de educação. Não só... A gente costuma dizer que são sempre as mesmas pessoas que estão falando sobre educação. Mas você tem hoje as fundações, o Lehman é uma, Península, Brava, Itaú Social, parceiros da educação também, quer dizer, o ICE, a Natura, quer dizer, todas essas organizações estão trabalhando, em primeira vez, aliás, de uma forma unida. Aqui em São Paulo, principalmente, elas estão trabalhando de uma forma unida com um projeto. Então, antes era cada um fazia a sua coisa, hoje não, a sociedade civil está engajada. E o que fazer? Eu acho que tem 3 frentes básicas que precisam se fazer. Que é, fazer o básico, que é um pouco do que a Priscila vai colocar isso, eu jogo para ela. A terceira coisa é justamente gestão, quer dizer, o processo é enorme, nós temos 40 milhões de crianças da educação pública no Brasil, quer dizer, precisa de gestão. E a terceira questão transformacional, eu vou levantar a bola para o meu amigo Marcos Magalhães, que é justamente um projeto que reúne todas essas evidências que são as escolas de tempo integral. E eu acho que o que a gente faz como sociedade civil, e já terminou o meu tempo, acho que são 2 coisas que nós, como sociedade civil, temos que fazer. A primeira é assegurar
que as políticas públicas sejam baseadas em evidência. Tirar achismo, tirar ideologia da discussão da educação. Não cabe mais isso na discussão da educação. Nem achismo, nem ideologia. As políticas têm que ser baseadas em evidência empírica, no que funcionou. Essa é a pergunta que nós, sociedade civil, devemos fazer para os governantes. A segunda coisa é que, como a educação demora mais tempo e os prazos, os mandatos dos governantes são mais exíguos, nós, como sociedade civil, temos que assegurar que as políticas baseadas em evidências, que foram aquelas escolhidas, tenham continuidade. É isso. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas, uma alegria estar aqui. Quero agradecer o convite para poder falar desse assunto que, na verdade, né, Luísa, Cândido, todo mundo que está aqui, Luciano, Paulo, todos que estão aqui comigo nesse painel, todo mundo fala que é tão importante, é a base de tudo, mas eu acho que a gente tem que justamente combater esse consenso retórico. Basicamente, o que a gente tem no país é um consenso apenas retórico, que a educação é importante e é a base de tudo, mas a gente não tem conseguido avançar porque está faltando uma coordenação maior. Acho que o Jair jogou essa bola para cima, mas a gente ainda precisa fazer muita coisa para realmente dar passos mais largos rumo a uma educação de qualidade para todos. A gente tem aqui o tema desse painel, Educação e Ética para a Transformação do Brasil. Eu queria colocar aqui um tema que eu acho que a gente precisa avançar muito mais no país, que é educação como imperativo ético para a gente avançar no Brasil. Enquanto a gente não tiver esse imperativo ético de fazer com que a educação saia da retórica e de verdade entre na agenda dos políticos, entre na agenda da sociedade, que a sociedade passe a valorizar a aprendizagem, passe a valorizar o professor. A gente tem uma sociedade que ainda não tem isso como um valor. Está aumentando, está crescendo. Eu concordo com o Jair, isso está aumentando. Em 2013, 62% dos brasileiros associavam a educação com a melhoria do país. Hoje, a gente tem 89% dos brasileiros. Mas uma coisa é a gente concordar no geral. A outra é a gente realmente colocar a educação como um pilar central do nosso desenvolvimento social e econômico. A gente vem conversando muito com os candidatos, vou falar um pouquinho sobre isso, mas um dos dados que a gente está colocando, porque esse é um dado que sempre choca muito e faz com que os candidatos comprem essa agenda, é que se a gente conseguisse colocar 100 pontos no PISA, a gente adicionaria 2 pontos percentuais ao crescimento do PIB de forma permanente. Que outro país a gente teria? O Samuel Pessoa, um economista que eu gosto muito, eu acho que tem muita gente aqui que gosta, ele fez um cálculo que se o Brasil, nos anos 60, tivesse colocado a educação como uma política prioritária, hoje o PIB per capita seria o dobro. Que país a gente teria? E um PIB per capita, porque o crescimento que vem com a educação é o crescimento que vem acompanhado de distribuição de renda. Então a gente falou tanto, o Pedro Passos falou tanto de justiça social, a justiça social vai vir quando a gente realmente colocar a educação como uma grande prioridade. E aí eu acho que a gente tem alguns compromissos que a gente precisa ter um grande contrato social e realmente colocar esse compromisso, como disse o Silvio Meira, eu adorei a fala dele, é longo prazo, mas é o long now. A gente precisa fazer agora, por isso que a gente tem esse grande programa que chama Educação Já, é já o compromisso. Mas é uma construção que depende de uma continuidade, que depende de um compromisso em várias dimensões nos próximos anos, para a gente não se arrepender depois. Porque se esse é um imperativo ético, a gente precisa cumprir, né, Fábio? Porque a gente fala tanto em ética e educação, então vamos cumprir esse imperativo ético. Tem um compromisso da sociedade, mas é uma sociedade muito castigada. Então eu quero pular para o compromisso das lideranças. De novo, puxando aqui para o painel anterior. Nas lideranças, tanto a econômica, a social, a cultural, a intelectual, a cultural, as lideranças que basicamente estão aqui presentes nesse auditório, nós temos uma responsabilidade do mesmo tamanho dessa nossa liderança, que muitas vezes fica perdida por falta de uma coordenação maior, de uma certa obsessão de colocar, tem muita gente que critica por eu falar tanto essa palavra, mas eu acho que a gente tem que ter obsessão no país por colocar a educação no nosso projeto de país. E aí, a gente tem também um compromisso técnico, né? O Jair falou aqui de um compromisso técnico. A gente precisa, sim,
olhar para as evidências, a gente precisa, sim, olhar para aquilo que funcionou, e a gente precisa ter o compromisso ético com o dinheiro público, que é uma outra dimensão da ética. A gente investe 6% do PIB em educação. O investimento per capita nos alunos do ensino médio quase triplicou no país e o resultado tem caído. Vem caindo no país. Por quê? Porque a gente não lida com o dinheiro público da mesma forma que a gente lida com o dinheiro dos nossos investimentos, com o dinheiro das nossas empresas. A gente precisa fazer essa virada no país. E para poder olhar de uma forma ética para o dinheiro público, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que fazer as escolhas certas, com boa implementação, sem desvios. E com a progressividade e continuidade que as políticas educacionais exigem. E aí o Jair levantou essa bola aqui, eu vou falar um pouco da educação já bem rapidinho. A gente tem 7 grandes áreas que a gente precisa investir no país na educação para a gente conseguir avançar de uma forma muito mais acelerada, para conseguir chegar nesses 100 pontos a mais no PISA, que eu comecei aqui a minha fala. A gente precisa investir em primeira infância. A primeira infância é uma das políticas mais sucateadas do país. A gente não investe nas nossas crianças de 0 a 6, notadamente nas crianças de 0 a 3. Se a gente quer uma relação forte, uma criança forte que chega na escola, a gente precisa investir na primeira infância e acabar com as desigualdades de oportunidades que começam na primeira infância, com a criança que ficou mais doente, a criança que não teve acesso à leitura, uma contação de história, uma criança que não foi no teatro, uma criança que não praticou esportes. Então a gente precisa combater essa principal chaga do Brasil, que é não investir na primeira infância. A gente não faz isso. A gente precisa melhorar as políticas docentes. Educação é o resultado da relação aluno-professor, aluno forte, professor forte. Para isso a gente tem que ter atratividade para a carreira, a gente precisa formar bem o professor, a gente tem que dar uma carreira condizente e condições de trabalho. A gente precisa mexer no financiamento da educação, que é o nosso terceiro ponto. Um financiamento mais ético de novo, Fábio, porque o financiamento ético é aquele que dá mais para quem tem menos. Se a gente sabe que o socioeconômico mexe tanto nos resultados, impacta tanto nos resultados, a gente tem que investir mais na criança e no jovem mais pobre. É essa a escola que precisa ter tudo de melhor. É a escola que atende os alunos mais pobres. A gente tem que ter, quarto ponto, governança e gestão. Concordo aqui plenamente. O dinheiro que sai das secretarias ou da educação não está chegando no aluno. Não adianta a gente investir 6% do PIB se a gente não faz esse dinheiro chegar na ponta. Não adianta aumentar investimento em educação agora. E olha que eu sou favorável a gente aumentar investimento, mas não agora. Sem fazer as reformas, todo o dinheiro que a gente colocar mais na educação vai virar lama. E as últimas políticas que a gente precisa avançar para resultados mais rápidos. Estou vendo aqui o Luciano que sempre fala para mim, GovTech, GovTech, GovTech. É isso mesmo. A gente pode usar as tecnologias para poder acelerar tudo isso. A alfabetização, 55% das crianças com 9 anos são analfabetas no Brasil. Qual que é o compromisso? Que ética é essa que deixa 55% de crianças analfabetas com 9 anos? Essas crianças estão fora do jogo. Implementação da Base Nacional Comum Curricular. Hoje a gente sabe que as crianças e jovens têm direito de aprender. A gente precisa implementar essa base e fazer essa base chegar até a sala de aula. E por fim, e com isso eu jogo aqui a bola para o meu colega, o Marcos Magalhães, que é uma pessoa que eu admiro demais. Ensino médio, uma nova escola de ensino médio, um novo projeto de ensino médio para os jovens e adolescentes e que seja de tempo integral, mas num modelo novo. E isso a gente já tem um exemplo. O Pernambuco, anotem aí, a gente vai ter a divulgação do IDEB daqui a pouco. O IDEB de Pernambuco vai ser o primeiro do Brasil agora nessa próxima divulgação. Primeiro IDEB do Brasil, ensino médio, vai ser Pernambuco. Por quê? Eu passo a bola aqui para o Marcos Magalhães, que vai contar. Muito obrigada. Obrigado, Priscila. Bom dia a todos. Obrigado, Walter, por me conceder meia hora para a minha palavra. Ah, não é? São 3 minutos? Nossa, vamos tentar. Ensino médio, jovem, adolescente. O Walter mencionou dos 8 milhões de neném, alguns falam 10 milhões, outros falam 9 milhões. Só temos que ter consciência que, nesse momento, hoje, quando nós estamos aqui, 1.500 jovens estão abandonando a escola de ensino médio no Brasil. São 500 mil por ano. 1,5 milhão nos 3 anos do ciclo do ensino médio, o jovem abandona a escola. Já foi pior, que isso é mais ou menos 40%, 45% da matrícula.
Lá atrás, quando nós começamos o projeto em Pernambuco, era 60%, mas ainda é um desastre. Fábio lembra que foi meu parceiro de primeira hora nesse projeto. Então, para que nós possamos desenhar uma escola, nós precisamos conhecer quem é a clientela. E nós fizemos essa pesquisa lá atrás. Quem é esse jovem, afinal, egresso do ensino fundamental, do 9º ano do fundamental? Em primeiro lugar, é um jovem de família de baixa renda, muito baixa renda, baixa escolaridade dos pais, 1/3 das famílias só tem um titular, que é a mãe. O jovem termina o 9º ano do fundamental com nível de conhecimento do 6º, é como se ele passasse direto do ciclo 1 do fundamental para o ensino médio, do ponto de vista de proficiência, baixo nível de ambição, baixo nível de autoestima e vê uma parede na sua frente. Esse é o jovem que nós temos que resgatar. Esse foi o ponto de partida e nós então procuramos desenhar um modelo de escola que atendesse não apenas o lado cognitivo, ou seja, vai ter que aprender as disciplinas do ensino médio adequadamente, mas que nós pudéssemos tratar, pontos que o Fábio comentou, todo o aspecto de ética, de valores e de atitudes, porque sem essa componente, o outro lado não funciona. Então nós desenvolvemos toda uma metodologia, começando do básico, que é respeito e disciplina, por exemplo. E daí você segue do lado atitudinal, de saber ouvir, de saber te analisar um ponto de vista, saber trabalhar em equipe. E por aí você vai desenvolvendo essas competências. E no final, a pergunta foi, como é que eu faço esses dois lados se conversarem? Foi através do conceito do projeto de vida. Porque nós perguntamos, por que você abandona a escola, garoto? 1, a escola é muito chata. 2, eu não vejo conexão entre o mundo lá fora e o que essa escola está querendo me ensinar. E, terceiro lugar, eu não tenho voz. Eu não sou ouvido, eu sou quase um adulto e ninguém me escuta. E o modelo que foi desenhado leva em conta esses elementos todos. E o projeto de vida do jovem, que ele é estimulado a começar a desenhar na primeira semana de aula na escola, é o que é que eu quero ser na vida. Não apenas a profissão, mas que pessoa eu quero ser, que colega eu quero ser, que pai eu quero ser, que profissional do ponto de vista atitudinal eu quero ser. E tudo isso compõe o que se chama projeto de vida. E aí surgiu o conceito do professor tutor, que tivemos que também desenhar uma escola, não apenas para o aluno como ele é, mas para o professor como ele é. Então é outro desafio, que é formar o professor para essa finalidade. Resumo, time's up. Nós começamos uma escola lá em 2004, em Pernambuco. Hoje são 400, metade da rede. Houve uma continuidade política, 5 governadores, 9 secretários de educação e o programa teve continuidade. Hoje, então, 55% das escolas são nessa modalidade. Levou Pernambuco no 22º lugar do IDEB, no Brasil, em 2007, para o primeiro lugar em 2015, junto com São Paulo. Esse ano, Pernambuco de escola de São Paulo, e será o primeiro lugar isolado. Tudo indica, o resultado vai sair até o final desse mês. Mas o ponto, gente, não é simplesmente que o aluno aprende mais. É que pessoa, ele se transforma. Com 3 características fundamentais, parte do projeto. Um jovem autônomo, solidário e competente. Autônomo para trazer para si a responsabilidade do seu futuro. E autônomo para saber fazer escolhas certas, inclusive escolhas políticas. Solidário, entender o papel na sociedade e que ele é parte da solução e não é um problema. E o jovem produtivo, competente, capaz de gerar riqueza econômica para si e para o país. O jovem empreendedor. Esses são os elementos medidos, a análise de impacto. E eu queria deixar mais uma mensagem final aqui. Nós estamos hoje em 16 estados da federação com esse modelo, em distintos níveis de penetração,
Pernambuco é o maior, São Paulo nós temos quase 300 escolas, 250 no Ceará, são quase 2.000 escolas hoje no Brasil, no Acre, no Amapá, Rondônia, Mato Grosso, Espírito Santo, distintos estágios, continuidade é a regra do jogo, vamos ter agora eleições, novos governadores, são desafios de continuidade, mas o que é fundamental? A minha instituição, o ICE, junto com parceiros como o Instituto Sonho Grande e o Instituto Natura, nós apoiamos cada secretaria a implantar o programa gratuitamente. São 3 anos de apoio técnico a cada secretaria, formando as equipes da secretaria, equipes escolares, material didático pedagógico, com autorização para reproduzir, sem nenhum ônus para as redes, a não ser cumprir uma cartilha de encargos que nós exigimos do ponto de vista de gestão do modelo. Então, é possível, e o meu chamamento é, não dá para esperar mais. Não dá para esperar mais. Nós temos o modelo funciona, e nós temos que avançar isso rapidamente, e esse é o chamamento que eu faço. Obrigado. Muito bem, eu acho que um dos objetivos desse encontro é nos educar. E eu confesso que não conhecia o ICE e fico muito bem impressionado com a sua apresentação. E eu acho que todos nós aqui precisamos aprender mais sobre o que se faz no Brasil. Eu acho que todos nós somos um pouco vítimas da desinformação e do preconceito. E eu acho extremamente estimulante escutar essas apresentações. E saber que muita coisa boa tem sido feita no Brasil e que esses programas têm que ser apoiados e suportados por todos nós, seja através das pessoas jurídicas ou mesmo das pessoas físicas aqui presentes. Eu vejo a educação como um processo, quer dizer, para que a educação possa transformar o país, né, a educação tem que se centrar não só nas questões de conteúdo, mas principalmente tentando criar cidadãos. Né? A cidadania tem como pré-condição o conhecimento da realidade do país, um conhecimento substantivo dos assuntos que constam de um currículo normal escolar, mas principalmente o entendimento da necessidade da convivência entre as pessoas. Quer dizer, se a escola conseguir ensinar o diálogo, o trabalho coletivo, o respeito entre as partes, a essência a valorização dos princípios da democracia, né? Ela terá cumprido um grande papel. E eu chamo a atenção que, do ponto de vista das empresas, a questão de ética deixou de ser uma questão acessória, secundária ou específica de área determinada da empresa. Quer dizer, o comportamento ético de todos os funcionários de uma empresa, dos seus dirigentes, a relação entre os dirigentes e os funcionários e a sociedade externa, é cada vez mais uma coisa imprescindível e faz parte da missão das empresas, é a condição de sobrevivência das empresas a longo prazo, a capacidade de conviver harmonicamente, de respeitar todos esses públicos se respeitarem, todos os stakeholders se respeitarem e entenderem o papel de cada um. Então, a empregabilidade no futuro, que eu acho que deve ser uma preocupação de todos nós, a empregabilidade dos educandos vai depender cada vez mais da compreensão que eles tiverem do papel da ética, da capacidade de se relacionar e respeitar os diversos públicos com os quais ele vai ter que se relacionar para frente. Então, se esses princípios da educação, se na educação esses princípios foram devidamente considerados, ensinados, incutidos na cabeça das crianças do Brasil, teremos prestado um grande serviço ao país. Muito obrigado. Muito bem, nós temos uma questão ética muito séria. Pierre Dac, um grande ator do teatro e do cinema francês do século XX, dizia: o futuro é o passado em preparação. O futuro é o passado em preparação. Por isso é uma questão para nós que é
Qual é o passado que nós vamos ter daqui a 20, 30 anos? Isto é, em 2038, 2048, nós seremos conhecidos como a geração que criou qual passado? Qual é o nosso legado? Qual é a nossa herança? Em 2038, 2048, esse grupo de adultos das elites nacionais no campo da economia, da arte, né, da mídia, da empresa, nós geramos o quê? Isto é, seremos conhecidos como uma geração que assumiu a sua tarefa de fazer sim uma nação que não se envergonhe de ser uma das 10 maiores economias do planeta, mas ao mesmo tempo seja capaz de estar entre 60 e 70 na classificação na área de educação escolar, ou seremos uma geração que será olhada como aquela que se acovardou, se retraiu, se comprimiu e se omitiu em relação àquilo que precisa fazer. Essa é uma questão ética. Isto é, qual é o nosso nível, não de governabilidade apenas, não de sustentabilidade apenas, mas também de vergonhabilidade. Em 2038, 2048, olharão para nós, e alguns de nós aqui não mais estaremos, como aqueles que fizemos o quê? Porque todos os jovens e crianças aqui mencionados estão vivendo uma nação que é fruto do nosso trabalho nos últimos 10, 20, 40, 60, 70, 80 anos. Por isso, a questão ética é essa. Qual é o passado que nós vamos deixar daqui a 20, 30 anos? Nesse sentido, claro, nós precisamos lidar com alguns mitos que circulam no nosso dia a dia e que esse painel também pode trazer à tona, como trouxe. Primeiro, não se confunda qualidade com privilégio. Quando se fala de educação de qualidade, cautela para não se trabalhar com a noção de privilégio. Por exemplo, São Paulo, que é a cidade onde eu moro, é uma cidade na qual se come muito bem. Mas quem come? Quem come o quê? São Paulo tem dezenas de teatros, de museus, de cinemas. Quem os frequenta? Qualidade não é privilégio. Qualidade social é a possibilidade da partilha daquilo que se tem. Há um outro mito. Educação e economia estão vinculados, a tal ponto que quanto mais educação, melhor a economia. Ora, nossa nação é uma das 10 mais poderosas do planeta no campo da economia, mas nós estamos abaixo daquilo que é o mínimo exigido. Isso significa o quê? Se a gente não fosse o país 66 em educação escolar, nós seríamos o primeiro na economia? Se nós somos o país 66 como IDH, como é que nós somos uma das 10 economias mais ricas? A vinculação não é tão automática. Terceiro e último, é necessário que eticamente a gente desmonte uma outra forma de obviedade que não o é. Se nós argumentamos que o Brasil é um país onde há uma arrecadação tributária exagerada, isto é, que os impostos são altos, a ponto de se fazer impostômetro, como o orçamento da educação pública é vinculado à arrecadação tributária, se nós temos de tantos impostos cobrados, nós íamos ter muito recurso mesmo na área de educação. É que há uma questão, há duas maneiras de você furtar o recurso público. A primeira delas é a corrupção, o desvio, o desmando. Há uma segunda, que é impedindo que o recurso público entre no caixa. Por isso, há duas maneiras, repito, para a gente tirar dinheiro da educação. Uma delas nós estamos vendo, corrupção, desmando, as operações que fazem com que o dinheiro seja desviado. Há uma outra. Se a primeira tirou o dinheiro já do caixa feito, a segunda é aquela que não deixa que chegue ao caixa. Por isso, a sonegação, ela é uma maneira também de fazer com que não haja relação com a arrecadação que gera a educação. Por isso, um pouco da nossa questão ética é, de fato, né, qual é o país que nós vamos ter como passado daqui a 20, 30 anos. E nessa hora é necessário lembrar algo que marca imensamente essa condição. Uma frase sem autoria, que é boa demais, que diz: os ausentes nunca têm razão. Os ausentes nunca têm razão. E por isso é muito boa a nossa presença, pelo menos para a nossa envergonhabilidade, ela ficar melhorada. Obrigado. Dá emoção escutar essas pessoas, né? As pessoas tão bem qualificadas e tão bem preparadas, pensando no Brasil que nós queremos para o futuro, o Brasil que cada um de nós tem que agir para mudar, para se transformar num país mais ético e com mais educação. Eu tenho aqui as perguntas e nós vamos fazer um bate-bola. Eu queria, na primeira pergunta aqui, perguntar para o Jair e ouvir um pouco do Pedro Vonchovski,
comentário sobre a questão que é o seguinte: nós discutimos muitas questões sobre educação e aparentemente os laboratórios que estão sendo executados e ampliados tanto pelo ICE quanto pelo parceiros de educação têm tido sucesso. Como conseguir universalizar isso para todos os estudantes do Brasil? Eu achei muito interessante a colocação do Cortella, que vai muito de encontro com o que eu penso. A questão da educação é tão importante, é tão relevante, e nós, como sociedade civil, não participamos desse processo ao longo dos últimos 200 anos, que nós temos, como sociedade civil, sim, agora, não deixar apenas na mão do governo e se envolver de uma forma mais efetiva, de uma forma mais ativa. É isso que a gente procura fazer na Parceiros. A Parceiros, o empresário começa, por exemplo, adotando uma escola. Aliás, se tiver algum empresário aqui que queira adotar escolas, nós temos 297 escolas hoje dentro da Parceiros e temos mais de 11 mil escolas no estado de São Paulo procurando patrocinadores, empresários que possam adotá-las. Mas a gente se envolve, mas no início é só numa escola. Mas a partir desse conhecimento que a gente ganha na escola, a gente consegue depois impactar políticas públicas. Então, na sua pergunta, Walter, você sabe bem, a gente desenvolveu com o Falcone um programa de gestão nas nossas escolas públicas. Eram 200 e poucas escolas. PDCA, normal, Plan, Do, Check, Act, mas voltado para uma escola pública que tem suas características específicas. Bom, depois a gente mostrou isso para a Secretaria se apropriou desse programa. Nós contratamos a Falcone para desenvolver um programa para a Secretaria. Hoje, existe um programa chamado MMR, Método de Melhoria de Resultado, que está sendo implantado em 3 mil escolas da Secretaria, impactando, 2,5 milhões de crianças. Um programa foi desenvolvido e se apropriado pela Secretaria a partir de uma semente lançada pela sociedade civil. Então, eu acho que sim, acho que o que a gente faz, o que a gente procura sempre fazer na Parceiros é justamente fazer novas iniciativas que possam ser escaláveis, que possam ser replicadas na rede como um todo. E com isso você tem um impacto. Eu acho que o programa do Marcos é nós aqui não inventamos nada, a gente procura saber onde tem evidência empírica que funcionou alguma coisa. No Pernambuco. A gente levou toda a turma de São Paulo para Pernambuco, visitamos lá a escola onde o Marcos estudou. O pessoal ficou: poxa, que bacana. Viemos para São Paulo, adaptamos o programa de Pernambuco para a realidade de São Paulo. Adaptamos. A Secretaria adaptou o programa. E hoje está sendo implantado em 368 escolas da rede estadual e com uma perspectiva de expansão disso, de universalização disso ao longo de 10 anos. É o prazo. Nós, empresários, queremos trimestral, né, que a gente estava brigando, o Elon Musk ficou bravo com o trimestral, mas a gente tem que pensar no longo prazo para a educação. Lógico, fique à vontade. Eu não posso deixar de fazer 2 comentários, Jair, à luz disso aí. Eu esqueci na minha falinha de meia hora que o Walter me concedeu, é que, enquanto que nas escolas regulares do ensino médio, média nacional, 45% de abandono ao longo de 3 anos, nas nossas escolas integrais é 1%. Ou seja, o jovem permanece na escola e conclui, quer dizer, ele tem uma expectativa muito maior de resultado para a sua vida. O segundo ponto, Walter, é o tema da universalização, digamos assim, do modelo. Tem alguns mitos, um deles é: escola de tempo integral é caro. Aí eu falo uma frase aí de alguém que eu não lembro quem foi: se você acha que a educação é cara, experimenta a ignorância. Então, só para dar um exemplo para vocês, uma escola integral custa em média 60% a mais do que uma escola regular. O aluno fica o dia inteiro, tem 3 refeições, tem um monte de coisa e tal. Só que praticamente 100% dos jovens concluem. Uma escola regular, de 100, conclui 60. Faz o cálculo do custo por aluno formado, que você vai ver que a escola integral é mais barata. Então, e o segundo mito:
É caro? Puxa, mas se um estado como Pernambuco, que tem uma renda média, que é 40% da renda per capita de São Paulo, já chegou em 50%, não há por que os outros não conseguirem. E quando nós entramos lá nessas redes, não apenas transferimos a metodologia do modelo durante esses 3 anos, nós deixamos para trás 2 documentos importantíssimos. O primeiro é o plano de universalização. Em 10 ou 15 anos, o governador escolhe, com cálculos feitos, não foi a Constituição de 88 não, que foi promulgada sem máquina de calcular, mas mostrando que cabe no orçamento. E, segundo lugar, nós deixamos um plano de redução de custos. O desperdício, sem falar em corrupção, o desperdício na área da educação é da ordem de 30%, por má gestão. E tem um estado aqui, eu vou me furtar a dizer quem é, nós afirmamos o acordo com o governador, o ano passado já foram 90 milhões, esse ano mais 120 de economia, e cada real economizado ele investe nas escolas em tempo integral. Quer dizer, o próprio sistema consegue financiar uma parte do investimento necessário para o modelo. Obrigado. Pedro, você quer comentar ou quer passar para a próxima? Comenta. Em primeiro lugar, eu acho que é importantíssimo. Nós estamos num momento ímpar, que estamos aí há 40 dias das eleições. E não é por acaso que este evento ocorre hoje. E não é por acaso que o título é Você Muda o Brasil. Nós precisamos melhorar definitivamente a qualidade da gestão pública no Brasil. E a qualidade da gestão depende em grande parte, evidentemente, dos dirigentes e, portanto, de quem vai ser eleito daqui a 45 dias. Então, a nossa preocupação com a qualidade de gestão, eu acho que é a primeira questão que não devemos esquecer na hora de depositar o voto. A segunda é que as medidas que o setor privado toma, como essas que foram muito bem descritas aqui, elas são complementares, mas elas não prescindem, ao contrário, elas ficam cada vez melhores quanto melhor a qualidade da gestão pública. Então, investir na gestão pública é uma coisa essencial. Nós não podemos simplesmente admitir que o setor privado vai resolver os problemas à margem das autoridades responsáveis formalmente pela educação no Brasil. O segundo é que nas empresas o exemplo da ética, do compliance, da obediência às leis, do respeito ao meio ambiente, do respeito às pessoas, é cada vez mais importante para que a educação, para que os educandos vejam nas grandes empresas brasileiras exemplos a serem seguidos. Então, este é o papel imprescindível que a elite brasileira, a elite empresarial brasileira tem que cumprir, que é comportar-se bem para o bem da nação e para servir como exemplo para as gerações que estão sendo formadas. Em terceiro lugar, terceiro comentário, é que a tecnologia de gestão que o setor privado, evidentemente, na sua maioria, tem em grande grau, quer dizer, a tecnologia de gestão, de orçamentação, de planejamento, de gestão de pessoas, de motivação de pessoas, pode sim estar sendo muito bem empregada nessa transferência dessas experiências para o setor privado. Walter, só desculpa interromper um instante aí o debate. Acho que vale a pena anunciar a chegada no nosso evento da excelentíssima presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, que mais tarde nos brindará aqui com sua conferência. Palmas para ela. Eu tenho aqui uma pergunta que eu vou fazer para o Cortella e para o Fábio, que diz o seguinte: valores e ética, quem transmite? Como melhorá-los? Vou falar primeiro, porque certamente você vai exaurir o tema. Obrigado. Olha, eu tenho, a minha vida é pautada por essa frase que eu já mencionei aqui, de que atitudes falam mais alto do que palavras. Então, se perguntando quem transmite, eu acho que cada um de nós, né? Eu tenho chamado, e acho que o Pedro Bonchowski mencionou isso agora,
nós, como elite do país, nós não temos a responsabilidade, que parece um peso, né? Nós temos o privilégio, na verdade, de podermos ser a referência que as pessoas precisam de que você pode dar certo sem transigir. Eu acho que todo o meu discurso, eu quero sempre chamar a atenção para o protagonismo. É cada um de nós no dia a dia que faz esse país. Apontar o dedo para os outros, dizendo que o problema é o outro, é muito fácil. Eu quero saber o que você faz. Você tem baixa tolerância com relação a delitos? A gente tolera e comete pequenos delitos e acha normal, as pessoas estão vendo. Então eu acho que começa com a atitude de cada um. Obviamente isso pode ser expandido depois, e dado pouco tempo aqui, eu vou parar por aqui, mas nas empresas como é que funciona, nas escolas como é que funciona, questão de horário, eu sempre falo, né? Fazer a coisa no horário é um respeito que você tem com relação ao tempo dos demais. Tudo que você faz comunica alguma coisa. Então eu acho que não é difícil, não precisa de articulação no Congresso, não precisa nada. É você no dia a dia fazer as coisas que você acredita que são as coisas certas. Os outros observarão e terão isso como referência, como exemplo. Portanto. Valores e éticas, eles têm dois modos de proteção e introjeção. Aquilo que é a crença interna, portanto, valores que são formados, praticados e ensinados, e a pressão externa. A crença interna em valores, aquilo que é para mim convicção, vem da minha formação, da minha família, meu grupo de amigos, minha estrutura, o trabalho feito com a escola, a mídia. Portanto, aquilo que é de dentro para fora. E há um lado que é de fora para dentro, que são as instituições que pressionam para que a minha conduta seja correta. Então, há um lado interno, que é a convicção, e um lado externo, que é a pressão. Vou dar dois exemplos para quem acha que no Brasil as coisas não funcionam em relação a isso. Há 20 anos, quem aqui fosse fumante, como era o meu caso, estaria fumando durante o painel, durante o evento. Aliás, os auditórios tinham, né, não só no braço da poltrona, como às vezes no verso dela, um cinzeiro. E nós o faríamos sem dificuldade. Há 15 anos apareceria um aviso nesse auditório escrito: pede-se não fumar. Isto é, por favor. Há 10 anos haveria um aviso escrito: proibido fumar. Onde está o aviso hoje? Há uma crença interna de que isso é inadequado e há uma pressão externa para que a gente não o faça. Isso junto produz um efeito. Outro. Em 1994, começou no Brasil, a partir de São Paulo, a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança na direção de veículos. Teve gente na época que, para não ser multado, comprou camisa do Vasco da Gama ou da Ponte Preta para simular que estava com o cinto. Hoje, a gente não lembra da multa mais. Você entra no carro, você coloca o cinto. Ou porque você acredita, ou porque não dá partida no veículo se você não colocar o cinto, ou porque há uma luz que fica piscando em um sinal sonoro, ou porque teu filho fala: pai, o cinto. Esses dois movimentos que parecem banais, é assim que se constrói. A pressão externa e a convicção interna. A pressão externa se garante por instituições democráticas, sólidas, decentes e protegidas por nós. A convicção interna vem da família, da escola, da igreja, do trabalho, da mídia. E aí a gente forma, e aí de repente a gente começa a praticar o bom e o belo. Ou seja, aquilo que é bem fazer. Educação escolar é um pedaço disso. Não é todo o pedaço, é um pedaço. Sem ele não dá para fazer, mas com ele sozinho não se faz. Pessoal, nós temos dezenas de perguntas, obviamente não conseguiremos fazer. Nós temos só limitados a uma última pergunta. Eu queria pedir para a Priscila responder essa pergunta, que é a seguinte: como tornar a escola um lugar atrativo para os jovens que estão sendo atraídos pelo crime? Bom, primeiro é garantir a aprendizagem. A gente fala muito em escola interessante, acho que tem mesmo, acho que o Marcos tem um bom ponto aqui. Mas a primeira forma, assim, a primeira condição que faz com que o jovem saia da escola é a não aprendizagem, é a repetência, esse aluno que começa a ver que na escola, a escola já não faz mais sentido para ele. Então, eu lembro que a gente precisa combater primeiro, e aí na ideia de progressividade das políticas, a gente precisa investir lá desde o começo.
na primeira infância, no professor, na alfabetização, porque se a gente fizer bem feito essa base, o jovem ele vai chegar no ensino médio com todas as condições de aprender. Se a gente tem 55% de crianças analfabetas com 9 anos, o professor do 4º ano, o professor do 5º ano não alfabetiza mais, já não são mais professores alfabetizadores. Então essa criança ela começa a ficar perdida, começa a patinar, começa a acreditar, que acho que é a pior coisa que a gente pode fazer com uma criança é ela passar a acreditar que ela não é capaz de aprender, que não é para ela. Como eu já ouvi de várias crianças falarem para mim, quando a gente vai visitar a escola, o Marcos também deve ter tido essa mesma experiência, acho que quem vai em escola pública ouve muito isso. Não, mas eu não nasci para estudar, isso aqui não é para mim. Então eu acho que primeiro a gente precisa valorizar a aprendizagem, o conhecimento e ter essa obsessão por acabar com a crise da aprendizagem no Brasil. O Brasil não tem uma crise da educação. A educação funciona mal, mas ela vai funcionando. O que a gente tem é uma crise na aprendizagem. Então, se a gente garante a aprendizagem para todas as crianças e jovens, esse jovem já tem aí uma primeira camada para ele conseguir ficar nessa escola e passar a ser interessante. Depois, acho que entra um ponto que o Marcos explorou bem aqui na fala dele, que é uma escola que faça sentido, porque é uma escola que ouve o aluno, que inclui esse aluno e que forma nas outras dimensões, porque a aprendizagem, essa que a gente mede pelas avaliações, é uma parte, mas não é o todo. A gente tem uma série de habilidades e competências que a criança e o jovem precisa consolidar para poder ter sucesso, e aí sucesso de uma forma ampla, né? Não é só sucesso econômico, mas sucesso na vida, né? A gente precisa trabalhar em grupo, a gente tem que saber conviver com a diferença, a gente tem que respeitar a diversidade. Tem uma série de competências que é na escola, que principalmente, eu quero ressaltar esse ponto, principalmente as crianças e jovens numa situação de vulnerabilidade, a escola é o principal locus. Essa criança, esse jovem, ele tem menos oportunidades de desenvolver essas habilidades todas em outros espaços. A escola pública e de preferência em tempo integral, porque é tempo. É tempo porque precisa de longo prazo, mas também é tempo na vida da criança e do jovem. Então a gente precisa colocar na cabeça que educação tem que ser a política central para a gente poder desenvolver o país todo e fazer com que o jovem veja sentido nessa escola e não abandone. Então o primeiro fator que expulsa o jovem é porque ele não está conseguindo mais se encontrar nessa escola pública. E eu quero aproveitar aqui, Walter, eu sei que o nosso tempo acabou, eu quero fazer um convite para todos vocês. O Todos pela Educação, ele além de trabalhar politicamente, tecnicamente nesse plano estratégico e de ação para a educação brasileira, a gente vem fazendo uma articulação muito forte com os candidatos à presidência da República. O Todos sabatinou todos os candidatos com mais que 2% na última pesquisa do Datafolha, está tudo lá no site do Todos pela Educação, nas nossas redes. Álvaro Dias e Bolsonaro não aceitaram, mas a gente teve a presença dos outros 4, e a gente tem ali um material muito rico para todos vocês poderem avaliar, analisar as propostas para a educação desses candidatos. Acho que esse aqui realmente é um momento único. A gente precisa aproveitar, como o Pedro Passos falou no painel anterior, se é o fim de um ciclo, que o novo ciclo faça com que a gente aproveite essa oportunidade de colocar a educação dentro desse imperativo ético da gente avançar e não abandonar essas crianças e jovens no país. Muito obrigada. Pessoal, acho que não falta diagnóstico, nós temos o diagnóstico e temos ações que vocês viram aqui. São pessoas que participam do processo de mudar o Brasil e fazem isso de uma forma maravilhosa. Eu queria convidar todos a seguirem a mesma linha deles e nós todos vamos mudar o Brasil.